aprendido cada vez mais com a história de Jó. Esse homem que tanto sofreu tem mostrado uma fé muito grande, uma fé íntegra, resiliente. E vemos como ele também tem uma postura diferenciada quando se refere à adoração a Deus, a um Deus soberano sobre todas as coisas. Nós vemos que Jó, logo no início, ele perde todos os seus 10 filhos, suas posses, seus empregados. Mas nesse momento nós vemos descrito o seguinte: então Jó, ao receber a notícia que havia perdido tudo, ele se levantou e, em sinal de tristeza, ele rasgou as suas roupas, rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou o Senhor, o seu Deus. Atitude de adoração diante de toda a desgraça que lhe tinha sobrevindo. Podemos dizer que havia na frente dele 10 caixões. Seus 10 filhos estavam mortos. Todo o gado tinha morrido, seus empregados já não existiam mais. Qual seria a sua e a minha postura diante de tamanha desgraça, de tamanho sofrimento? Jó se ajoelha em sinal de humildade e adoração a Deus. Não é nenhuma situação que nós vemos que nos motivaria tão facilmente a adorar a Deus. Talvez eu e você, nós iríamos nos desesperar, chorar, nos descabelar, nós não saberíamos como agir. Nós aprendemos que Jó tem uma postura humilde de adoração perante Deus. E diante dessa situação, no entanto, ele também continua a se curvar diante desse Deus todo-poderoso que poderíamos dizer que Deus poderia ter tirado todo esse sofrimento ou evitado que esse sofrimento acontecesse. Diante desse Deus todo-poderoso, Jó diz o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Por trás dessa adoração, nesse momento difícil, há uma comunhão íntima e sincera com Deus. Para que nesse momento a sua vida não desabasse, ele tinha todo uma vivência de fé diária na presença de Deus. Sua fé estava convicta e fortalecida nesse Deus que está acima de todas as coisas. E não é o único momento que nós vemos ele adorando a Deus. Se nós lemos todo o livro, nós vamos ver em vários capítulos essa adoração diante de Deus. Ele contempla a natureza, ele contempla o mundo e ele diz que tudo está diante do controle de Deus. Lá no capítulo 26, na Bíblia nós encontramos Jó 26, ele diz no versículo 14: isso tudo é apenas a borda de suas obras, um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Diante de toda a beleza da natureza que ele contempla, ele não olha só o problema, a dificuldade ali, ele olha a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a beleza de Deus que ainda resta no mundo. E ele então adora a Deus. Que você, que eu, possamos adorar em sinceridade a Deus e que nos momentos difíceis a nossa fé se mostre também inabalável, persistente, como a fé de Jó. Que Deus te ilumine, que Deus te capacite.